Bom, gente, vamos conversar hoje sobre duas características importantes do processo de duplicação. A gente está começando a avançar um pouquinho mais nas características gerais e nos detalhes do fenômeno de duplicação de DNA, também conhecido por replicação. O primeiro aspecto que eu gostaria de conversar com vocês sobre o fenômeno de duplicação do DNA, o processo de duplicação do DNA, é com relação a quais são os substratos para a duplicação do DNA. O que a célula precisa, o processo de duplicação precisa como mais fundamental para que possa acontecer. Então, eu gostaria de começar conversando com vocês sobre quais os substratos para a duplicação. Bem, como a gente já discutiu, um dos substratos indispensáveis para que uma fita de DNA, uma dupla hélice de DNA possa se duplicar, são os DNTPs. Os quatro tipos: DATP, DCTP, DGTP e DTTP. Então, esses quatro tipos de desoxirribonucleotídeo, eles são os quatro tipos indispensáveis para a duplicação do DNA. Eles é que vão se incorporar, eles vão se ligar para que surja uma nova fita de DNA, lembrando que o DNA é um polímero de desoxirribonucleosídeos monofosfato. A origem desses desoxirribonucleosídeos monofosfato que se uniram para formar uma fita de DNA, a origem é os desoxirribonucleosídeos trifosfato, os DNTPs, DATP, DCTP, DGTP, DTTP, que daqui para frente eu vou me referir, por motivo de brevidade, como DNTPs, tá certo? Bem, então esse substrato aqui a gente já tinha conversado sobre ele. Um outro substrato para a duplicação do DNA, vocês devem desconfiar, é uma própria fita de DNA. Uma fita de DNA simples. Ou seja, para que esses desoxirribonucleosídeos trifosfato se unam numa certa sequência, é necessário que exista uma fita simples de DNA que vai definir em qual sequência os desoxirribonucleosídeos trifosfato vão se unir, vão entrar na reação de síntese, né? Então eu poderia exemplificar aqui essa fita simples de DNA da seguinte maneira. Isso aqui é um esquema de uma fita simples de DNA. Aqui a parte mais próxima da extremidade 3' aqui a parte mais próxima da extremidade 5', aqui a parte mais próxima da extremidade 3'. Aqui eu estou representando aquelas ligações fosfodiéster e também os anéis da desoxirribose. Ou seja, esse esquema aqui só tem a intenção de destacar as bases nitrogenadas despareadas, ou seja, o DNA fita simples. Eu vou dizer que isso aqui é A, isso aqui é C, isso aqui é G, isso aqui é T, isso aqui é T, isso aqui é C. Né? Então, uma região de DNA fita simples, ela serve como um dos substratos indispensáveis para a duplicação. Porque é só quando a gente tem uma fita simples de DNA é que os outros nucleotídeos, na forma de nucleosídeos trifosfato, vão se incorporar aqui, formando aqui
Ou seja, essa fita simples de DNA deu origem ou serviu como um dos substratos, especificamente essa fita simples de DNA definiu a sequência de bases da fita oposta, seguindo o pareamento AT-GC. E aqui continua, e aqui continua. Então aqui a gente lembra 5 linhas, porque essa aqui é 3 linhas, o pareamento é antiparalelo. Isso aqui é 5 linhas aqui tem que ser 3 linhas. Então, isso aqui é um esqueminha que tentou mostrar que os substratos para duplicação indispensáveis, os desoxirribonucleosídeos trifosfato e também um DNA fita simples que defina a ordem de entrada desses substratos na formação da nova fita de DNA. Ok, então esses são os substratos indispensáveis. Agora, pessoal, uma coisa muito importante é que se você mistura os 4 desoxirribonucleosídeos trifosfato, DNA fita simples e a enzima que catalisa a união dos novos desoxirribonucleosídeos trifosfato, ou seja, uma enzima que polimeriza o DNA, que catalisa a formação das ligações fosfodiéster, uma enzima que se associa ao DNA fita simples e usa a sequência do DNA fita simples para construir a nova fita do DNA, ou seja, a DNA polimerase. Se eu coloco essa enzima, se eu coloco o DNA fita simples, se eu coloco os 4 tipos de desoxirribonucleosídeos trifosfato, a princípio, a gente deveria esperar que o processo de síntese de DNA, de produção da fita complementar, ocorresse. Mas não acontece, meus amigos. Uma parte indispensável para todas as DNA polimerases conhecidas até hoje além dos desoxirribonucleosídeos trifosfato, além do DNA fita simples, as DNA polimerases, elas precisam de um pequeno pedacinho, pelo menos, de DNA que seja fita dupla. E é na extremidade desse pedacinho de DNA que ela vai começar a adicionar os desoxirribonucleosídeos trifosfato. Então, a gente diz que as DNA polimerases conhecidas até hoje, elas necessitam de um primer. Então, eu vou colocar aqui, muito importante, o substrato para duplicação DNTPs, DNA fita simples e um primer hibridado, ou seja, um pequeno pedacinho de DNA fita dupla. Eu vou representar assim, ó, presta atenção, agora vai ser mais rápido. 5 linhas, continua para cá, continua para lá, 3 linhas. Aqui os DNTPs, ou seja, os 2 substratos que a gente discutiu anteriormente, mas para que a síntese de DNA ocorra, vou colocar aqui a enzima também, DNA polimerase, aqui a enzima, mas se eu colocar só isso, o fenômeno não acontece. O que tem que ter? Tem que ter um pequeno pedacinho de DNA pareado. Tem que existir um pequeno pedacinho de DNA já fita dupla. Aqui a extremidade 3 linhas, aqui a extremidade 5 linhas. É com essa situação aqui que o sistema está completo e a síntese de DNA vai acontecer. Tá bom? Então, um primer, ele é indispensável para que a duplicação do DNA aconteça. Todas as DNA polimerases conhecidas até hoje, elas só conseguem adicionar nucleosídeos em uma das extremidades de um pedaço de DNA que funciona como um primer. Então, com esse esquema aqui, a DNA polimerase vai pegar os DNTPs e vai adicionar
elongando a extremidade 3' desse primer, ou seja, a DNA polimerase, dispondo de DNTPs, DNA fita simples e uma parte DNA fita dupla, ela consegue pegar a extremidade 3' e elongar. Isso é síntese de DNA, isso é uma característica ou um aspecto essencial, eu diria que é o aspecto mais essencial de todos, do fenômeno de duplicação de um cromossoma completo. A capacidade das DNA polimerases é de elongar, ou seja, aumentar o comprimento de um pedacinho de DNA fita dupla ou de um primer, percorrendo o DNA fita simples, usando a parte de DNA fita simples para aumentar a extensão daquele pequeno primer. Então eu vou repetir aqui, olha. Vou fazer aqui no esquema maior. Vou pegar o papel desempenhado pelo primer e vou escrever aqui numa escala maior para a gente conseguir entender melhor. DNA fita simples, hibridado numa certa região com um pedacinho de DNA. Como esse aqui é 3', esse aqui é 5', o pareamento é antiparalelo, então essa extremidade aqui é a extremidade 5', essa extremidade é a extremidade 3'. Então toda essa região aqui, para cá e para cá, é fita simples. Só tem esse pedacinho de DNA fita dupla. Se eu coloco os DNTPs, se eu coloco DNA polimerase, a enzima, o DNA fita simples com uma região de DNA fita dupla, isso aqui é o sistema completo em termos dos seus componentes essenciais, o sistema completo para que ocorra a síntese do DNA, tá certo? Se a gente não coloca esse pedacinho de DNA hibridado aqui, ou seja, se não existe nenhuma região de DNA fita dupla, além da qual seja fita simples, né? Se essa extremidade 3' aqui não existir, uma extremidade 3' que, digamos, está na beira de uma região de DNA fita simples livre. É como se essa extremidade 3' aqui estivesse na beira e daqui para frente fosse DNA fita simples. Isso aqui é indispensável para a ação da DNA polimerase. Essa extremidade 3' pareada, ela é indispensável para que a DNA polimerase consiga adicionar novos nucleosídeos. É trifosfato. Na verdade, não é a extremidade 3' pareada, é uma extremidade 3' pareada e a fita simples se prolonga para depois. Então, a extremidade 3' pareada e uma região de DNA fita simples. Aqui sim é a situação ideal ou indispensável para a ação da DNA polimerase. Então agora a DNA polimerase vai começar a adicionar os DNTPs um a um, seguindo ou obedecendo a sequência da fita simples como molde. Tá certo? Então, o que eu queria destacar agora para vocês, para que a síntese do DNA aconteça, a gente precisa de primers. Um DNA fita simples inteiro com os DNTPs, isso não funciona para a DNA polimerase. Elas precisam de pelo menos um pedacinho de DNA que seja fita dupla, tá certo? E é na extremidade 3' que antecede a região de fita simples, é nessa extremidade 3' que os novos nucleosídeos são adicionados. Tá bom? Então eu vou ainda fazer um novo desenho sobre isso aqui embaixo, só para a gente, agora tentando exemplificar aqui algumas...
Segue. A, C, T, G, T, T, C, A. Segue para cá. Aqui, 3 linhas. Segue para cá. Aqui, 5 linhas. Coloco os DNTPs aqui. Coloco a DNA polimerase, que eu vou chamar agora só de DNA pol, para ficar mais rápido. DNA polimerase. Só isso aqui vai ter síntese de DNA, formando um DNA fita dupla? Não. Para que ocorra a síntese, tem que ter pelo menos uma pequena região pareada. Eu vou exemplificar assim. T, G, A, C, A. Aqui 3 linhas, então aqui a extremidade 5 linhas e aqui a extremidade 3 linhas do primer. Se existir no sistema DNA pol, DNTPs, DNA fita simples e um pequeno pedacinho de DNA fita dupla, um primer hibridado a esse DNA fita simples, formando um pedacinho de DNA fita dupla e colocando uma extremidade 3 linha na beira, antecedendo a região fita simples da outra fita molde, né? A região fita simples da outra fita que vai servir de molde. Agora sim o sistema está completo e aqui a DNA polimerase, na extremidade 3 linha, a DNA polimerase vai adicionar primeiro o DGTP, introduzindo a guanosina aqui, e depois o DTTP, introduzindo a timidina aqui, e segue elongando o primer. Tá bom? Então lembra, duplicação do DNA. Um primer é fundamental. Uma pequena região, fita dupla, e a extremidade 3 linha na beira, antecedendo a região fita simples, a fita simples exposta, quer dizer, potencialmente funcionando como template. Essa extremidade 3 linhas, essa pequena região de DNA fita dupla, ela é indispensável. Um primer é indispensável para toda e qualquer DNA polimerase conhecida até hoje. Então esse é o primeiro aspecto que eu queria destacar com vocês, a necessidade de um primer para duplicação. A outra coisa que a gente vai continuar está explicitada até aqui, talvez vocês tenham até já percebido, por que quando eu esquematizei esse fenômeno de síntese de DNA, eu adicionei os DNTPs aqui na extremidade 3 linha? Por que eu não coloquei aqui na extremidade 5 linha? Isso merece um esquema um pouquinho mais detalhado. Vamos lá então. Duplicação do DNA. A gente viu a necessidade de um primer. Agora especificamente eu vou me referir a uma característica do processo de síntese de ácido nucleico. Isso vale para o DNA, isso vale também para a síntese de RNA. Isso que eu vou falar agora, que todo processo de síntese, todo processo de elongação de uma cadeia de ácido nucleico, essa elongação sempre ocorre na extremidade 3 linha da cadeia. Então, esse esquema aqui, que a gente utilizou, 3 linha, 5 linha, DNA fita simples, uma pequena região, 5 linha, 3 linha. Ops. Uma região, extremidade 3 linha, extremidade 5 linha. Coloco os DNTPs. Coloco a enzima
DNA polimerase. Tem DNA fita simples aqui, tem DNA fita simples aqui, tem uma pequena região de DNA fita dupla, hibridada. Onde a DNA polimerase vai adicionar os DNTPs? Aqui, na extremidade 3' do primer. A nova fita vai crescer assim. A DNA polimerase, ela é específica para elongar a extremidade 3'. Esses nucleotídeos, eles não vão entrar aqui. Não vão. A extremidade 5' do primer, ela permanece intacta. Ela não é elongada, ela não recebe os novos DNTPs. A extremidade 5' de um primer, ela não é substrato para as DNA polimerases. Apenas as extremidades 3'. Então, a extremidade 3' antecedendo uma região de DNA fita simples que possa servir como molde, essa extremidade 3' sim é substrato para a DNA polimerase, e aqui os DNTPs entram na extremidade 3', tá bom? Então lembra disso, isso é uma característica que vale tanto para a duplicação do DNA e também vale para a síntese de RNA, ou seja, transcrição. A única extremidade que recebe nucleotídeos novos é a extremidade 3'. Se vocês lembram, a extremidade 3' de uma fita é aquela que tem uma hidroxila no carbono 3'. Então é só essa hidroxila que é capaz de receber os novos nucleosídeos. A extremidade 3' OH de uma fita, ela está sempre sendo renovada. Entra o nucleotídeo, a extremidade 3' cresceu de uma unidade. Entra mais um nucleotídeo, a extremidade 3' OH cresceu de mais uma unidade. Então isso, mais uma unidade. Então isso a gente diz que apenas a extremidade 3' OH da fita recebe os nucleotídeos. O jeito que a gente encontra em todos os livros para se referir a essa restrição, é um tipo de restrição, depois a gente vai discutir por que isso, ou especular sobre uma possível causa para isso. Essa seletividade da DNA polimerase para a extremidade 3' ser elongada e nunca a extremidade 5', só a extremidade 3', a gente diz assim, ó, lembra disso. O sentido de elongação é 5', setinha, 3'. Como é que a gente lê isso aqui? 5' para 3', ou 5', 3', de um jeito mais rápido. Como vocês devem interpretar essa afirmação? O sentido de elongação é 5' para 3'. Isso aqui quer dizer apenas a extremidade 3' OH de uma fita de DNA ou de uma fita de RNA, só essa extremidade 3' OH é que recebe os novos nucleosídeos. Tá certo? A extremidade 5' de uma fita nunca cresce. Quem cresce é a extremidade 3'. Até dá para interpretar isso aqui, essa setinha, como uma fita, né? E a extremidade 3' crescendo. Então, eu estou mostrando aqui a extremidade 3' crescendo. Por que ela está crescendo? Porque ela está recebendo os novos nucleosídeos. Então, lembra, o sentido da elongação é 5' para 3'. Se eu estiver falando de DNA, o sentido da duplicação é 5', 3'. Se eu estiver falando de RNA, o sentido da transcrição é 5', 3'. O melhor é englobar esses dois processos e falar o sentido da síntese de ácido nucleico ou o sentido da elongação é 5', 3'. Lembra, só um detalhezinho. Quando eu uso a palavra sentido, eu não estou falando de finalidade, não estou falando de motivo seletivo, não estou falando de alguma coisa lógica, qual é a lógica de você elongar, não estou falando nada disso.
Quando eu uso a palavra sentido de elongação, eu estou me referindo a uma característica química do processo de elongação de ácido nucleico. Eu estou me referindo a uma restrição das enzimas que promovem a elongação, que é serem capazes apenas de elongar a extremidade 3' e nunca a extremidade 5'. Então, todas as enzimas que a gente... as polimerases de ácidos nucleicos, elas só conseguem ir adicionando novos nucleosídeos trifosfato numa extremidade 3' OH de uma fita que já está parcialmente sintetizada. Tá bom? Então era isso. Lembra? Primer. Necessidade de primer, isso é para DNA polimerase, exclusivo para o processo de duplicação. Outra característica, a elongação exclusiva da extremidade 3'. O sentido de elongação 5', 3'. Isso vale tanto para duplicação quanto para transcrição. Lembra disso, gente? Então agora eu vou esquematizar aqui com um pouquinho mais de detalhe essa reação de entrada de um novo nucleosídeo trifosfato na extremidade 3' de uma fita de DNA. Eu já mostrei isso para vocês, mas eu gostaria de reforçar essa reação em si, destacando os grupos que participam, porque isso é muito importante em diversos aspectos da biologia básica, da genética molecular e também em várias técnicas importantes de biotecnologia, engenharia genética e biotecnologia, tá bom? Então eu gostaria de reforçar de novo essa reação de elongação, essa característica da reação de elongação, a característica de apenas as extremidades 3' de uma fita de ácido nucleico receberem os novos nucleosídeos trifosfato. Então vamos lá, eu vou esquematizar aqui bem rapidinho. Aqui, e eu vou representar aqui um primer ridiculamente pequeno, o menor primer possível, que o primer tem que ser um polímero. Então eu vou desenhar o menor polímero que existe, que é um dímero. Então eu vou desenhar aqui uma pequena região de DNA fita dupla, explicitar aqui uma pequena região de DNA fita dupla, que ela ficaria desse jeito. Ops. H. Aqui. A. Tá aqui. Pequeno pedacinho de DNA. Aqui, DNA. E aqui. Eu vou botar P, O menos. Então eu desenho aqui uma pequena região de DNA fita dupla. Eu posso definir isso aqui, ó. Isso aqui é fita dupla. Aqui tem uma região fita simples que se prolonga. Essa aqui é a parte mais perto da extremidade 5', né? Se terminasse aqui ia ficar evidente, está aqui o carbono 5' da desoxirribose. Aqui, portanto, é a parte mais perto da 3'. Ali, o contrário. Aqui é a extremidade 5' desse pequeno dímero que está pareado com a outra fita, carbono 5', fosfato, e aqui é a extremidade 3' desse pequeno dímero. Pois bem, quando a gente diz que o sentido é 5' para 3', o que eu estou querendo dizer é que aqui
que os novos nucleosídeos trifosfato vão entrar. Então, eu vou aproveitar isso aqui, vou desenhar qual é o nucleosídeo trifosfato que vai entrar agora. OH, aqui. O, P, dupla O menos, O, P, dupla O menos, O, P, dupla O menos, um nucleosídeo trifosfato, desoxirribonucleosídeo trifosfato, e como aqui é G, esse aqui tem que ser C. Pronto. A DNA polimerase, ela é capaz de se associar nessa região da extremidade 3' desse pequeno primer, perceber qual é a base seguinte e selecionar qual dos 4 nucleosídeos trifosfato vai entrar aqui. Nesse caso, o desoxirribonucleosídeo, ou a desoxicitidina trifosfato. Então, é essa reação que acontece aqui, e agora eu vou modificar para mostrar como é que fica depois da entrada. O, P, dupla O menos, O, prontinho, tá feito. E aqui sai o P, dupla O, P, dupla O menos, OH, se não me engano, que esse aqui é o chamado de pirofosfato. Tá certo? Então, é como se a hidroxila do carbono 3' tivesse atacado o fósforo alfa da desoxicitidina trifosfato. Esse resíduo é incorporado, a extremidade 3' cresce de uma unidade e agora tem essa extremidade 3' um pouquinho mais para frente. O primer foi elongado, a região de fita dupla aumentou. Isso aqui é o paradigma da síntese, da duplicação do DNA. Então, de novo, o que eu quis ressaltar com isso aqui? Mostrar para vocês que a extremidade 3' OH da fita é a extremidade que cresce. É só a extremidade 3' OH da fita que recebe novos nucleosídeos trifosfato. O sentido de elongação é 5', 3'. Muito importante.